No Portal Litoral Sul, falamos de política hoje e temos o privilégio de sermos recebidos aqui pelo deputado Júlio Garcia, deputado pelo 6º mandato e uma situação inédita que lembrava agora há pouco, ninguém foi para o Tribunal de Justiça, fez sucessor no Tribunal de Justiça e voltou para a Assembleia Legislativa. Um grande momento da política. Como é que o senhor define nessa sua história política esse momento, deputado? Obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho, João Paulo, que quem tem vocação política deve exercê-la. Eu tentei sair da política, fui para o tribunal, mas a política não saiu de mim. Eu acabei, depois de 8 anos no Tribunal de Contas, saindo do tribunal e não era a minha intenção disputar a eleição, mas acabou que, com as conversas e o nosso grupo político fazendo um apelo, chegamos à conclusão de que era melhor disputar a eleição e acabamos disputando a eleição de deputado estadual e fazendo uma eleição muito boa. Eu fui o 3º mais votado de toda a eleição, o mais votado do nosso partido, estando 8 anos fora da atividade político-partidária. Eu considero que foi um resultado bastante interessante. O senhor tem respondido seguidas vezes sobre projeto político, sobre o futuro, o momento da Assembleia, sobre a relação com o governo. Eu queria sair um pouco desse assunto e tentar buscar, com a sua experiência política, uma resposta que todos estão buscando, que é qual é o caminho em relação às eleições municipais. Nós tivemos uma grande surpresa na eleição geral desse ano do ano passado, 2018. Isso pode se repetir em 2020? O que diz a sua experiência? Olha, eu acho que o eleitor optou por uma renovação. No caso da eleição de 2018, foi uma renovação geral. E tinha um caminho a seguir, que era o caminho da renovação na presidência da República através do candidato Jair Bolsonaro. No primeiro momento, o eleitor, revoltado com tudo que tinha acontecido, ia protestar votando em branco, e no segundo momento, o eleitor acabou canalizando os votos para o presidente Jair Bolsonaro do PSL. Os candidatos do PSL entraram também nessa onda, na onda do 17, e acabaram fazendo grandes eleições. Não que eles não tenham mérito, Todos eles fizeram as suas campanhas, difundiram as suas ideias, de modo especial pelas redes sociais, que foi a campanha do PSL, foi basicamente pelas redes sociais, e isso acabou se mostrando uma ferramenta de sucesso, porque o resultado das eleições mostrou isso. Eu acho que nas eleições municipais isso não vai se repetir, mas o eleitor vai novamente procurar renovação, vai procurar analisar bem, porque o eleitor, quando vota para prefeito, vota muito cuidadosamente. E na eleição do prefeito, o eleitor procura saber se o candidato está preparado para dirigir a cidade. Então, eu acho que não vai ter uma onda geral, cada município vai ter a sua história. Eu acho que as reeleições vão ser um pouco mais difíceis, mas cada município vai ter a sua história. O eleitor gostou da renovação, gostou de ter votado na renovação. E acho que até a eleição municipal isso permanece, mas levando em conta a história e as peculiaridades de cada município, de cada cidade. O ingrediente novo que é a mudança na legislação para as eleições municipais, que é o fim das coligações. Como estruturar partido para essa realidade administrativa? É verdade, o país precisa de reformas estruturais, Precisa da reforma da Previdência, precisa da reforma tributária e precisa de uma reforma política. O país não pode viver com esse modelo que nós temos hoje, 513 deputados na Câmara, não se consegue votar os projetos, eles demoram, não anda, a obstrução é permanente. E a coligação, a proibição da coligação para vereador e para as eleições proporcionais também serão assim para deputado estadual e deputado federal, é uma mini reforma política, mas que é muito eficaz, porque ela força que os partidos tenham a sua nominata própria de candidatos, impede a coligação com outros partidos e, com isso, os partidos que não tiverem estrutura para montar a sua chapa de vereadores, eles vão acabar não tendo representação na Câmara. Uma sucessão de eleições com esse dispositivo certamente vai
fazer com que os partidos que não têm estrutura, eles vão diminuindo até que um dia desapareçam. Isso é um tópico da reforma política que é muito eficaz. E os partidos têm que se preparar exatamente começando por formar a sua chapa de candidatos a vereador. Eu acho que isso é salutar, vai ser bom para a eleição, vai ser bom para o conjunto da política brasileira, porque ela começa de baixo para cima nos municípios e na próxima eleição para deputado estadual e federal. Tem algumas siglas que estão, há especulações de junção de algumas siglas, unificação de algumas siglas. Como é que o PSD, o seu partido, está nesse processo? Olha, essa especulação em torno de fusões e agrupamento de partidos, ela se torna muito difícil na medida em que o fundo partidário, com as fusões, eles diminuem e passam a ter gestão de um grupo só. Qual o partido que vai abrir mão da sua parcela de fundo partidário ou da administração desse fundo? Eu acho que as fusões são muito difíceis, muito embora desejadas, mas elas são muito difíceis de acontecer. Para acontecer uma que outra, nenhum movimento muito grande, eu não acredito nisso. Mas hoje os grandes partidos estão sofrendo uma dificuldade muito grande de manter os seus candidatos tradicionais para a eleição. Tem partidos aí que estão sofrendo golpes extremamente duros. Vamos tomar, por exemplo, aí o caso do PMDB, o próprio PT recentemente. Olha, João Paulo, se não houvesse a proibição e a perda de mandato com a saída daqueles que são detentores de mandato, certamente já teria havido uma debandada, principalmente em alguns partidos. Mas com a proibição da saída, com ameaça de perda de mandato, isso também só vai acontecer quando houver a chamada janela. Então, muito embora haja muito desejo de mudança, elas não vão se efetivar também. O senhor foi conselheiro no Tribunal de Contas, e essa expressão conselheiro vem muito para a política. O senhor, inclusive, é procurado por lideranças de outros partidos políticos. É isso que estou fazendo aqui na entrevista, porque eu tenho certeza que tem muita gente em partido político nos assistindo nesse momento, alguns deles, inclusive, querendo mudar de sigla partidária. Mas a preocupação, nesse momento, tem muita gente que quer sair, mas ir para onde? Esse é um grande empecilho hoje? Essa é a grande dificuldade? A verdade é que todos os partidos hoje no Brasil têm os seus problemas, as suas mazelas. Os partidos não souberam se auto-administrar para terem o respeito da sociedade. Então, não existe um caminho que diga assim, não, o melhor caminho é esse aqui. Tem alguns partidos, os menores, mais novos, que não estão contaminados, mas sem nenhuma estrutura. Então fica o dilema, olha, o bom é ir para cá, mas não tem estrutura. Aqui tem estrutura, mas tem rejeição. E esse dilema persiste, então é muito difícil, tem que analisar caso a caso. E quando se trata de eleição municipal, muito embora o partido seja, ele tenha a configuração nacional, na eleição municipal ele se municipaliza, Então precisa ver o conceito do partido, daqueles que fazem o partido naquele município. Em alguns municípios os partidos não têm nenhum problema, em outros tem. Então, eu acho que a eleição municipal ela tem que ser considerada de município a município. Essa questão de verticalização, principalmente de processos nacionais influenciando nos municípios, isso diminui? Isso não existe. Já era pequeno, diminui ainda mais. Não existe mais. Os partidos não são mais orgânicos como antigamente, quando o partido a nível nacional deliberava por uma coligação, era seguido nos estados, seguido nos municípios. Hoje não existe mais isso. O que existe é uma grande salada, e por isso que o eleitor não respeita mais os partidos políticos. Exatamente porque eles não souberam se impor e serem, por isso, em consequência disso, serem respeitados pelo eleitor. Mais do que nunca está de volta aquela expressão do eu voto no homem, não voto no partido? Sem dúvida nenhuma. E às vezes o homem é bom e perde o voto por causa do partido. O partido, além de não ajudar, ainda acaba atrapalhando. Essa que é a verdade. Infelizmente, porque a política, o sistema político, ele tem que ser composto por agremiações partidárias. E o Brasil precisa, como primeira providência daquelas reformas estruturais que eu falei, reduzir o número de partidos políticos. É impossível conviver com essas 3 dezenas e tanto aí de partidos políticos que nós temos no Brasil.
A militância mudou um pouco a sua forma de agir, trocando um pouco o corpo a corpo pelas redes sociais. O senhor já conseguiu se localizar nesse cenário digital, aí, nesse cenário tecnológico? Só uma observação, que nós não temos mais militância, né? Militância partidária não existe mais. O que nós temos é militância de candidatos, né? Os candidatos é que vão trabalhando e conseguindo as suas militâncias. Os partidos não têm mais militância, né? O resultado da última eleição mostrou o MDB, que era o partido maior de Santa Catarina, não levou o seu candidato ao segundo turno. Onde é que está a militância? Então eu considero que não tenha mais militância. Em relação a essa transformação da eleição analógica para digital, eu estou numa fase de adaptação. Dia desse eu ouvi uma entrevista, assisti uma entrevista do presidente Rodrigo Maia, ele disse que está fazendo essa transição, né, de analógico para digital. Eu estou na mesma fase. O senhor está deputado pela 6ª vez. Dá para comparar esse momento político, as principais diferenças que se tinha num primeiro momento? Eu estou querendo chegar naquela famosa expressão que o senhor já respondeu várias vezes, de que não existe a velha e a nova política. Eu acho que a política é uma só, né? Ela pode ser bem feita e mal feita. Não existe a velha política e a nova política. Eu citei, quando assumi a presidência da Assembleia, no meu discurso eu citei, por exemplo, né, o governador Celso Ramos, que foi o melhor governador de Santa Catarina, da velha política ou da nova política, né? Então eu não acredito nisso. Esse negócio de velha política e nova política foi um jargão, um bordão de campanha eleitoral que acabou na campanha. Quem ficar nesse discurso aí de nova política e velha política está atrasado e certamente não deve ser considerado. Eu acho que a política tem que ser feita, exercida para fazer o bem comum, né? Eu sempre disse em toda a minha caminhada, toda a minha vida política, que política tem que ser a arte de fazer o bem. E é assim que eu agi em toda a minha vida pública e deu certo. Duas questões rápidas para encerrar. Com relação à sua eleição para a presidência da Assembleia, os encaminhamentos foram nos mesmos termos, a possibilidade de conversa foi nas mesmas condições de outras eleições? Olha, João Paulo, eu fiz a eleição para presidente da Assembleia em uma semana. As coisas já estavam encaminhadas, eu fiz uma viagem para a África do Sul durante 15 dias e quando eu voltei, as coisas estavam tanto quanto desarrumadas. Em uma semana de conversa, eu construí a eleição para presidente. O que mais me orgulha não são os 40 votos, a unanimidade. O que mais me orgulha é o respeito com que eu fui tratado pelos colegas e, principalmente, pelo fato de que todas as conversas, tanto coletivas quanto individuais, foram conversas republicanas, poderiam ser gravadas, veiculadas, divulgadas, sem nenhuma conversa que não fosse pública ou que não fosse republicana. Isso é que me orgulha. Foi uma eleição muito simples. O atual governo tem vindo fazendo um ajuste, então por isso a pergunta que já foi feita em outras ocasiões, eu repito agora, depois de 2 meses de Assembleia, 3 meses de governo, a relação governo-legislativo. O que tem evoluído, o que tem modificado aí? A nossa relação tem sido, como preceitua a Constituição, uma relação de independência e harmonia. Eu dou muito valor à harmonia, tenho mantido com o governador Moisés e com os outros, com o Poder Judiciário, com as instituições, Tribunal de Contas e Ministério Público, relações republicanas, mas harmônicas, muito harmônicas. Todo governo que assume, ele ganha naturalmente da sociedade, e deve ser assim também da classe política, um período de carência. Os governos anteriores sempre foram governos liderados por pessoas e grupos experientes em política. E mesmo assim eles tiveram carência. O governo que ganhou, que é liderado pelo governador Moisés, que fez 71% dos votos na última eleição, é um governo sem experiência. Nós estamos vivendo um novo momento. Essa carência deve ser um pouco maior. Nós temos que ter um pouco mais de paciência e ajudar na medida do possível. Eu acho que esse é o nosso papel. Nós não podemos torcer nem agir contra Santa Catarina. Essa pergunta o senhor já respondeu inúmeras vezes, mas eu quero encerrar essa nossa conversa com a pergunta que eu acho que o senhor mais tem respondido. O senhor é considerado hoje o principal articulador político de Santa Catarina. Como é que o senhor enxerga a próxima eleição para o governo? O senhor pode ser candidato?
Olha, eu acho que a última eleição foi uma lição. O PSD e o PMDB tiveram 2 candidatos que impuseram as suas candidaturas e elas não deram certo. Eu acho que isso é uma lição. Ninguém pode impor a sua candidatura. Eu não posso dizer hoje que eu sou candidato. Eu vou ficar com uma frase que a minha mãe usava muito, que dizia que o futuro a Deus pertence. Muito obrigado. Deputado Júlio Garcia, conversando conosco, presidente da Assembleia Legislativa, aqui no portal Litoral Sul. Falamos de política.